Amados de Deus e queridos irmãos, nós vamos gravar mais um vídeo e hoje eu quero falar num processo que a Igreja Universal do Reino de Deus moveu contra a minha pessoa. E, para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos. E tenho gravado vídeos falando a respeito dos bastidores da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu falo cúpula, eu me refiro a todos aqueles que são bispos e pastores e têm os seus nomes em empresas. Empresas, por exemplo, Bispo Macedo, Bispo Clodomir Santos, Bispo Jadson, Bispo Guaraci, Bispo Sidney Marques, Adilson Silva, mais quem? Honorildo Gonçalves, Marcelo Pires, Marcelo Silva e outros. Bispo Júlio Freitas, Bispo Renato Cardoso, todos esses que têm nomes em empresas, como eu também tinha. Aliás, quando eu saí, vou mostrar para você, você pode procurar também o meu nome. Hoje eu ainda tenho um nome em 4 empresas. 4 empresas. Uma chamada Rádio Riviera, que é uma rádio em Goiás, que não saiu ainda do meu nome, não sei porquê, mas eu já assinei os documentos para ela ser tirada do meu nome, porque essa empresa é da igreja, né? Pertence à igreja, embora esteja no nome de bispos. Deve estar passando para outros bispos e deve estar com algum problema no Ministério das Comunicações que ainda não foi removido. Tem uma empresa chamada Y55 Comércio Artigos de Vestuário, LTDA. Foi uma empresa, na verdade, uma loja de roupas que a minha esposa, ela trabalhava. Logo que ela saiu, nós saímos da igreja. Não funciona mais. Isso aqui tá fechado. Só não demos baixa ainda nos documentos. Igreja Cristã do Recomeço, que é a igreja. E tem uma empresa chamada Alfredo Paulo e de Renzo LTDA. Essa empresa tem um endereço aqui, endereço Rua 7 de Setembro, Vila Nova, Santos. O CEP é 11.013.350. Diz que é um restaurante. Mas eu nunca fui em Santos e nem sei a origem dessa empresa. Eu nunca abri empresa de restaurante. Inclusive você aí de Santos, se puder me ajudar, por favor, me ajude. Veja o que tem nesse endereço. Rua 7 de Setembro, 109, Vila Nova, Santos. O CEP é 11.013.350. Eu não sei o que tem nesse endereço. Porque o que a cúpula da igreja, ela faz? Antes de entrar aqui no assunto do processo. O que ela faz com esses bispos e pastores? Se tem bispos que eles vão estando lá e vão crescendo, vão se tornando bispos lá de confiança, então a igreja, né, dá para esses bispos um cartão, como você vai no cartório, para você abrir firma, né? Então o bispo vai, assina, abrem uma firma para ele no cartório, ou o cartório vai até a catedral,
E aí, a igreja, a parte administrativa da igreja, começa a usar o nome desses bispos, como usava o meu nome, para abrir contas, para tirar empresa de um e colocar no nome do outro. Assim funciona. Por isso que eu pergunto sempre a esses bispos ricos e milionários: vocês são milionários ou laranja? Porque eu sei o que eu era. E o dia que eu tiver que ir na justiça, for chamado à justiça, eu vou dizer o que eu era. O que eu era. Então, a igreja, a cúpula, e não vai dizer que o bispo Macedo não tem conhecimento disso, porque tem conhecimento disso. Ele tem conhecimento disso. De quem pertence a empresa A, B ou C. E depois, quando é tirada, vai para o nome de quem? Ele tem conhecimento disso. O bispo Macedo tem conhecimento disso. Mas, voltando ao processo, então você aí de Santos, por favor, se puder me ajudar, seria bom. Então a igreja entrou com um processo contra mim para que os vídeos fossem tirados do ar e pedindo também danos morais. Danos morais. Muito bem. Aí a igreja vai e desiste do processo. Olha só. A parte autora requereu a desistência do prosseguimento do feito. Então, dessa forma, eu julgo extinto o processo. Então, ela desistiu no processo. Eu, como já joguei buraco com o Bispo Macedo, e sei que o Bispo Macedo não joga para perder, eu tenho certeza absoluta, que tem alguma coisa por trás disso. Não é desistir simplesmente por desistir. Aí você vai dizer assim, mas bispo, o senhor falou, o Bispo Macedo jogava buraco, o que é isso? É um jogo de cartas. Normalmente joga de dupla, 4 pessoas, 11 cartas para cada um. E tem que formar canastras, né? Em alguns lugares é conhecido como canastra. Então eu jogava buraco com o bispo, normalmente, Bispo Macedo, Bispo Clodomir e Bispo Romualdo, quase sempre. Ficávamos de madrugada, às vezes a madrugada jogando. E quando o bispo ele perde, ele fica muito nervoso. Ele não gosta de perder. Romualdo sabe. Bispo Clodomir sabe. Quantas vezes tivemos que deixar o bispo ganhar. Porque ele estava naqueles dias que não conseguia ganhar e estava muito nervoso. E para não ver ele nervoso, deixávamos ele ganhar. Algumas vezes, né? Porque ele também joga bem buraco. Então, ele não gosta de perder. Então, por que a igreja desiste desse processo? Será que é para se fazer de vítima, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus se fazer de vítima? Será que não quer chamar a atenção agora, nesse momento, por causa da política? Porque o grande interesse agora é eleger a prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e ele eleger prefeito de São Paulo, Celso Russomano. É isso que o PRB quer, é isso que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus quer. E os seus vereadores e os seus prefeitos, é claro. E por isso já estão usando obreiros, membros, jovens
e evangelistas. Eu tenho aqui provas disso. Eu tenho comigo provas disso. Provas de que já estão usando a estrutura da igreja para isso. E não pense você que se esses prefeitos ganharem, eles não terão influência da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, que terão. E outra coisa, eu estava conversando com um advogado, porque tem muitos advogados entrando em contato conosco, para nos ajudar, para se mostrarem solidários. E aí eu perguntei assim para um advogado, vou ler aqui a conversa que eu tive com um advogado. Eu vou ler aqui. Ele diz assim: segue por aqui também, grande abraço, ou seja, o processo, a extinção do processo. Aí eu pergunto para ele, este processo era aquele do Google? Porque para mim ainda era aquele processo do Google. Aí ele diz, não, o que era diretamente contra o Senhor. Sabe do que se tratava? Eu pergunto. Eles pediam a retirada do seu canal do ar e, eventualmente, condenação por danos morais. Aí eu respondo, entendi. Você imagina por que fizeram isso? Eu pergunto ao advogado. Acredito que a repercussão do Senhor nos jornais e as notícias de transporte ilegal de dinheiro deixaram eles com medo. Pode ser, eu respondo. Pois se o processo seguisse, o Senhor poderia evocar a exceção da verdade, de verdade, que permite acesso a documentos da IURD para provar o que o Senhor estava falando. Por isso, acho que não quiseram levar adiante. Como eu não sabia o que era exceção da verdade, eu pergunto, exceção da verdade? O advogado responde, sim. Quando o Senhor acusa alguém e esse alguém o processa, o Senhor pode pedir ao juiz que conceda acesso a determinados documentos do acusado, que são capazes de provar as suas alegações. Seria mais ou menos como ter o direito de ter acesso às provas que demonstrem que o Senhor está com a verdade do seu lado. Muito bem. Então, se o processo fosse à frente, eu poderia pedir então a exceção de verdade e ter acesso aos documentos. Por exemplo, documentos que provam que bispos são milionários. Documentos que provam que foram feitas 10 arcas lá na marcenaria da Rede Record. Documentos que comprovam que milhões saem da igreja e vão para a Record, não apenas na cabeça de rede, em São Paulo, mas em todo o Brasil. Por exemplo, a ligação telefônica daquela mãe de santo, que se passava por mãe de santo, mas na verdade era mãe de um bispo. Documentos de Portugal, da conta da Igreja Universal do Reino de Deus, lá no banco em Portugal, o BCP Milênio, a conta em dólar que tem lá, o plano de voo do Bispo Macedo, da África para Lisboa, Portugal. Eu poderia
pedir tudo isso a um advogado, que pedisse isso ao juiz para provar. Documentos de contas que foram abertas no meu nome, dinheiro que foram transferidos da minha conta para os Estados Unidos para pagar, de Portugal para os Estados Unidos para pagar o condomínio do apartamento do Bispo Macedo lá em Miami. Outros valores que saíram da minha conta lá em Portugal e da conta da igreja para os Estados Unidos. Porque tudo isso existem rastros. Então, mais uma vez, o Bispo Macedo não joga para perder. Ele não joga para perder. Com certeza estão tramando outra coisa. Com certeza estão tramando outra coisa. Mas nós estamos do lado da verdade. E vamos continuar repondo a verdade. E eu estou denunciando a hipocrisia. E estou orando pelos inocentes. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu ok, compartilhe com seus amigos. É importante que você dê o seu ok, que você compartilhe no seu canal, tá bom? E que Deus continue nos abençoando. Vamos em frente.